pessoal, bem-vindos a mais uma sessão Trashback da Trasheira Violenta. Eu sou Osvaldo e hoje vamos falar de Natal Sangrento, do título original Silent Night, Deadly Night, de 1984. Não é mesmo, Noel? Vamos falar desse filme ótimo? Filmes de terror e feriados são uma coisa peculiar, porque feriados são momentos felizes, e filmes de terror são sempre sobre tragédia e morte, e os dois não deviam combinar, mas por algum motivo eles combinam muito bem. Igual colocar Hot Philadelphia na pizza. Outras pessoas fazem isso também, né? Eu podia ter escolhido uma infinidade de filme de terror de Natal pra esse vídeo, desde Gremlins, que é o mais clássico, até aquelas super trecheiras de boneco de gengibre assassino, tem o clássico Black Christmas dos anos 70 também, que eu jurava que Black Christmas era o filme chamado Natal Sangrento, mas não, aparentemente Black Christmas em português, de acordo com o IMDb, se chama Noite do Terror, que é um título bem genérico, tanto que é o título de Halloween aqui também, né? Eu acabei escolhendo Natal Sangrento, Silent Night, Deadly Night, por causa daquela famosa cena na internet do Garbage Day. Garbage Day? Huh? No! E mais tarde descobri que essa cena na verdade é do Natal Sangrento 2. E o resumo da ópera era que eu não tinha ideia de qual filme que era Natal Sangrento, e eu fui assistir ele mesmo assim. Natal Sangrento é um filme slasher sobre um Papai Noel assassino, e não dá pra ficar mais natalino do que isso, né? Ele foi um filme bem polêmico quando lançou, teve um monte de boicote em cima dele, e eu acho que toda essa parada do marketing e do lançamento é mais interessante do que o filme em si. Do tipo, ele virou um cult classic, e tem um monte de gente que gosta muito desse filme, e eu entendo porque ele realmente tem um charme de filme antigo, e ele é um filme bem único e bem estranho, mas eu não me empolguei tanto com ele quanto com outros slashers bagaceira da época que eu gosto bastante. Eu vou explicando o porquê ao longo do vídeo. Mas primeiro vamos falar da polêmica que rolou, né? Porque esse filme ele foi lançado na leva de slashers interminável que tava nos anos 80, e a divulgação dele foi feita em cima do diferencial mais óbvio que eles conseguiram arranjar, que é esse filme tem um Papai Noel assassino. E o trailer dele até que é bem legal, porque ele foca muito nisso, do tipo, o Papai Noel se arrumando, tem vários planos de detalhe do cara colocando a roupa, e no final ele pega um machado. In hopes that Saint Nicholas soon would be there. E aí o trailer procede a mostrar todas as cenas de assassinato do filme. Mas o problema mesmo surgiu porque tiveram muitos pais que ficaram pistola com um filme que fazia o Papai Noel assassino, que tava fazendo as crianças ficarem com medo do Papai Noel, e que mexer com o Papai Noel era quase um sacrilégio, não se mexe com o bom velhinho. Então quando o filme lançou, essa galera que não tinha muito o que fazer criou uma organização chamada Citizens Against Movie Madness, traduzindo ia ser mais ou menos Cidadãos contra a loucura em filmes ou alguma coisa assim, e foram protestar na frente dos cinemas que estavam exibindo esse filme, e o filme acabou saindo de cartaz 1 ou 2 semanas depois. O líder desse grupo deu uma declaração muito boa, que eu li nos artigos na internet, que essencialmente falava que eu não gosto de censura e eu acredito em liberdade de expressão, mas fazer filme de terror com Natal é demais. Não pode. O engraçado disso tudo é que 4 anos antes teve outro filme chamado Christmas Evil, que também era sobre um menino que ficava traumatizado com o Natal e virava um Papai Noel assassino. E é uma história bem parecida com a de Natal Sangrento, mas naquele lá ninguém reclamou. A decisão de tirar os filmes do cinema foi dos executivos da TriStar, que estava distribuindo o filme. A TriStar na época era da Columbia Pictures, e a Columbia na época era parte da Coca-Cola Company. Então as suspeitas gerais são de que a Coca-Cola mandou tirar o filme do cinema porque eles têm muito dessa imagem natalina na marca deles e eles não queriam ser associados com o filme. Isso não é nada confirmado, é só suposto, mas pra mim faz todo sentido. E é claro que isso impactou o filme no geral, porque na época ele foi universalmente odiado porque ele era grotesco demais e por causa do Papai Noel assassino. O que pra mim são grandes pontos positivos do filme, né? Então vai vendo aí. O que realmente não me fez gostar muito desse filme, nem que eu não tenha gostado dele, eu achei ele ok, porque eu achei o roteiro muito zoneado. Quer dizer, a trama principal faz sentido o suficiente, mas são vários detalhezinhos ao longo do filme que parecem ou convenientes demais, ou só meio desnecessários mesmo. Então primeiro eu vou dar uma geral na trama rapidinho, com spoilers, obviamente, então prossigam com cautela a partir de agora. Esse filme parece ter chupinhado muita coisa de outros slashers que já tinham sido bem influentes. Os créditos iniciais vieram diretamente do Sexta-feira 13, com o título crescendo de tamanho até ocupar a tela inteira, só que em vez de quebrar a tela igual no Sexta-feira 13, ele só espirra sangue na tela mesmo. A trama acompanha um menino chamado Billy, que fica traumatizado com o Natal e com o Papai Noel. O primeiro ato do filme mostra a infância dele, e os outros dois acompanham ele como um jovem adulto, tudo mostrando os eventos que levaram ele a se tornar um Papai Noel assassino.
Ele faz exatamente o oposto do Halloween, que nunca explica o Michael Myers, e a estrutura desse filme, na verdade, é bem parecida com o Halloween do Rob Zombie, e um pouco também com o Pinho, Uma Jornada Além da Loucura. E olha, o Billy não teve pouco sofrimento não, vamos listar aqui o que acontece com o Billy. A primeira coisa que acontece no filme é quando ele tem 5 anos e eles vão visitar o avô, que tá em um tipo de estado vegetativo, em um manicômio. Mas quando o Billy fica sozinho com ele, o vô mostra que tá fingindo tudo e fala pro Billy como o Papai Noel gosta de punir quem foi mal durante o ano e que ele tem mais é que fugir do Papai Noel mesmo. E quando eles estão voltando desse hospital, os pais deles são assassinados por um ladrão vestido de Papai Noel. Mais tarde, quando ele tem 8 anos agora, ele tá morando num orfanato e ele tem fobia de Papai Noel e de Natal no geral, ele é traumatizado com a data, mas a freira-chefe quer forçar ele a reprimir tudo isso e ficou obrigando ele a participar das atividades natalinas. Sem falar da quantidade imensa de abuso físico e psicológico que ele sofre na mão dessa freira. E finalmente, quando ele já é um jovem adulto, ele consegue um emprego numa loja de brinquedos chamada Ira's Toys, ou Brinquedos do Ira, como queira. Deve ser pra lá que você vai quando você quer comprar um boneco do Edgar Escandurra. Mas o destino nesse filme é muito cínico, então o Billy acaba tendo que interpretar o Papai Noel da loja, e na comemoração do Natal ele toma umas bebidas e ele vê uma tentativa de estupro na loja, que o funcionário babaca tá atacando outra funcionária. E aí ele finalmente pira, acredita que é o próprio Papai Noel malvado e sai matando gente pela cidade. E como eu disse, o roteiro não é todo ruim. Toda essa parte dele criança tem um ar meio macabro e essa construção do trauma dele é muito bem feita. Até em alguns detalhes assim da produção, tipo a roupa do avô, que é onde o trauma dele começa. O avô dele tem uma barba branca e tá usando um roupão vermelho, que lembra um pouco o Papai Noel. Mas o roteiro também tem várias coisinhas pequenas que não fazem sentido. Já começando nessa primeira cena com o avô. Primeira coisa que não faz sentido, como que alguém consegue fingir estar em um estado vegetativo? E se ele espirrar sem querer, ou levar um susto com uma porta batendo? Eu até mandei uma mensagem para uns amigos médicos meus perguntando se é possível alguém internado em um hospital ou no manicômio fingir estar num estado vegetativo. Eles responderam obviamente que não e me perguntaram por que eu queria saber isso. E eu falei que eu tava analisando profundamente um filme de Papai Noel assassino chamado Natal Sangrento, e aí eles nunca mais falaram comigo, eu não consigo mais mandar mensagem pra eles. E por que os pais deixam o Billy sozinho na sala com o avô? Pra trama acontecer, isso é óbvio, mas é prudente deixar uma criança de 5 anos sozinha? Nem precisa ter um avô de estado vegetativo não, só deixar uma criança de 5 anos sozinha em uma sala de hospital ou manicômio? Se ele sair correndo por aí e começar a mexer na gaveta de bisturi ou alguma coisa dessas. Eles só foram pegar uma papelada no escritório do médico, eles até levaram um bebê junto. Por que deixaram a criança lá? Quando eles são atacados pelo ladrão vestido de Papai Noel, o Billy consegue correr e se esconder numas plantas. E a cena acaba com o ladrão procurando ele na rua. E você pensa, tipo, caraca, como é que ele vai escapar disso? E ele escapa cortando pra próxima cena. E sério, ele nem tava tão bem escondido assim, ele tava literalmente na frente do ladrão. A primeira coisa que esse cara ia fazer é verificar a ponta onde ele tava escondido. Tem o primeiro intervalo de tempo, que mostra uma cartela falando que agora o filme tá em 1974. E é engraçado que no segundo intervalo de tempo entra uma cartela falando 1984 e outra cartela falando 10 anos depois, só caso alguém na plateia não saiba matemática básica. E o que vem agora é a parte do orfanato, que pra mim é a melhor parte do filme, porque ela mostra o quão complexa foi essa transformação do protagonista. Ele não virou um assassino só por causa de um evento na infância, ele virou um assassino por causa de uma série de traumas. Você vê os desenhos mórbidos que ele fazia sobre o Natal, e mais importante, o tratamento que ele recebe da freira-chefe, que bate nele constantemente e amarra ele na cama pra punir ele, e basicamente ensina que a punição corporal é uma coisa justa. E eu particularmente gosto da justificativa que eles dão pro clichê do gênero slasher de quem transa morre. Porque o Billy vê uma mulher, que acho que é uma freira, transando com um cara, e a freira-chefe pune essa mulher e ensina pra ele que sexo é uma coisa do mal que tem que ser punido. O que faz com que o Billy adulto queira matar todo mundo que transa. E é interessante como ele mostra essa coisa da moralidade cristã, e essa personagem da freira acaba sendo a pior influência possível pro protagonista. E essa moralidade toda contribui pra ele virar um assassino bem perigoso depois. Se aquela galera que protestou contra esse filme tivesse realmente assistido esse filme, eles provavelmente iam estar mais preocupados em protestar contra isso do que contra o Papai Noel com o machado. Quando a parte dele já adulto começa, aí o filme começa a ficar naquela linha entre bagaceira e se levar a sério. Porque tem umas cenas decentes e tem aquelas cenas também que são não intencionalmente cômicas. Quando eles abrem um banner de Natal na loja onde ele tá trabalhando e o banner vai lentamente revelando a cara do Papai Noel e você vê o protagonista, tipo, feliz e do nada ele tá tremendo de medo. É bem engraçado. E aí tem a cena que o Billy sonha que ele tá transando com a mina da loja e o Papai Noel começa a esfaquear ele no meio do sonho. Tipo, é tão absurdo que chega a ser engraçado, sabe? Esse trauma bizarro. E esse ator que faz o Billy, coitado, ele não é muito bom
mas dá pra ver que ele tá tentando muito. Eu gosto da cena que ele finalmente pira e a expressão dele vai mudando de aterrorizado pra malvado. Tem uma montagem um tanto quanto cansativa nessa cena, mostrando um monte de flashback do filme, mas eu acho que no geral é uma cena muito boa. E é aquilo, a melhor coisa que esse ator faz é ele gritando Punish ou Nori quando ele mata as pessoas vestido de Papai Noel, é sensacional. Como eu mencionei a montagem, vou falar que toda a parte técnica desse filme, ela não chega a ser incompetente igual o Basket Case, mas ela é meio toscona. Ele é dirigido por um cara chamado Charlie Seller Jr., que era um produtor de documentários e de filmes pra TV. Ele tava muito desconfortável dirigindo um filme slasher, ele até chegou a pedir pro editor do filme dirigir as cenas de morte, porque ele não queria. Tem algumas coisinhas que irritam na direção, mas nada muito grotesco. Ele usa umas 2 ou 3 vezes aquele negócio de congelar o plano na cara do personagem e dar um zoom pequeno, que é uma coisa do Sexta-feira 13 original. E igual eu disse, eles usam muito flashback de coisa que a gente já viu, não tem nem 15 minutos. Mas uma coisa que eu gosto nessa direção é que as cenas de diálogo do protagonista não são feitas no plano e contraplano por cima do ombro normal, elas são feitas com um close-up na cara das pessoas, tudo bem fechado, e acaba aumentando a tensão e deixando elas um pouco perturbadoras. Enfim, continuando a história, depois que o protagonista pira, ele mata todo mundo na loja do Ira e sai matando gente aleatória pela cidade, como eu já disse. Tem uma moça na loja que ele mata com um tiro bem certeiro de arco e flecha, que é uma habilidade interessante pra esse protagonista ter, né? Quando foi que ele aprendeu a ser um mestre do arco e flecha nessa infância dele no orfanato super religioso? Isso pode ser meu cinismo falando também, mas eu acho muito engraçado como nesses filmes slasher, no momento que revela tal pessoa como assassino, ou no momento que a pessoa vira o assassino, ela do nada fica proeficiente com todas as armas que ela consegue pôr a mão. As primeiras vítimas que ele mata fora da loja são naturalmente um casal de jovens que tá transando numa mesa de sinuca. A moça vai lá abrir a porta da casa dela pro gato entrar, mas aparece o Billy com um machado e quebra a porta igual o Jack Nicholson. Ele mata ela e o namorado, mas a irmã mais nova fala que foi boazinha, então ele deixa ela de boa e vai embora. O que é uma parada interessante pra esse personagem até. Ele mata quem ele acha que foi malvado. Infelizmente isso não é tão explorado assim, mas eu gosto do jeito que eles construíram isso. Mas a parada é que, como o Billy sabia que esses jovens estavam fazendo alguma coisa errada, o filme não estabelece, não mostra ele tendo um conhecimento, ele vigiando eles pela janela ou qualquer coisa dessas. Só mostra a moça abrindo a porta da casa fazendo um topless e ele chega lá e quebra a porta depois. Só porque ela tava sem camisa significa que ela tava fazendo coisa errada? Porra, Billy, vai ver, ela só tava com calor, cara. Mas é aquilo, né? Por que ela abriria a porta fazendo topless quando tá nevando do lado de fora? A resposta disso é porque ela é interpretada pela Linnea Quigley, que fez uma porrada de filme de terror B nos anos 80, e se ela ficou 5 minutos usando uma camisa em algum deles, foi muita coisa. E acho que tenho que mencionar que Natal Sangrento se passa em um universo paralelo onde o sutiã nunca foi inventado. Bom e velho slasher canastrão dos anos 80, né? Isso meio que vem com um pacote. Também tem na trama a personagem da freira boazinha, que decide fazer o Dr. Loomis no metade do filme e vai chamar a polícia sabendo que o Billy tá indo pro orfanato. Como ela sabe disso, não é explicado, mas até que tem uma parada interessante nisso dele voltar pro orfanato. Porque você pode interpretar isso como ele querendo vingança por acima da freira velha que batia nele, ou como ele tá surtado achando que é o Papai Noel, ele só quer matar a gente que ele acha que foi malvada, e a freira foi malvada com ele. Então é o parâmetro que ele tem pra seguir. E olha, eu gosto muito de filmes slasher, mas eu tenho que confessar que eu fiquei bem entediado na segunda metade desse filme, porque tirando o espírito natalino da coisa, ele não tem nada de novo pra mostrar, sabe? Você sabe tudo que vai acontecer em cada cena e até a ordem que os personagens vão morrer. Até mesmo os slashers cult classic que eu gosto bastante, mas que são claramente plágio de outros filmes, como o Sleepaway Camp ou The Burning, tem alguma coisa que deixa o filme bem marcante, seja uma reviravolta bem inusitada, ou só uma cena bem inesperada de morte e de assassinato. E eu não senti muito disso com Natal Sangrento, ele é sempre bem direto ao ponto e você sempre sabe o que vai acontecer. No momento que aquele cara da loja começa a ser babaca pra cima do Billy, você sabe que ele vai ser o primeiro a rodar, sabe? A única surpresa é que ele também mata a moça de quem ele gostava, que tava sofrendo uma tentativa de estupro do cara babaca. Talvez se alguém assistir esse filme sem saber que é uma história de origem, digamos assim, pra um vilão de slasher que é um Papai Noel, que específico isso, né? Mas talvez se alguém assistir o filme sem saber isso, o roteiro pode ser um pouco mais surpreendente, mas eu duvido um pouco. O maior problema pra mim é que como o protagonista do filme é o próprio assassino, os personagens que ele mata são só um monte de gente aleatória que tem meia dúzia de fala e é difícil você se importar com algum deles. Tanto porque eles não têm muita caracterização, tanto porque a gente sabe que eles vão morrer daqui a pouco, a gente sabe qual é o propósito deles ali, então a gente meio que cria uma resistência a se apegar a esses personagens. Não que isso seja necessariamente um problema com filmes slasher, porque tem filmes tipo Halloween ou
como Hora do Pesadelo, Sexta-feira 13, que você gosta dos personagens mesmo sabendo que eles vão morrer, mas aí é porque o filme é focado nesses personagens e você passa mais tempo com eles. Mas em Natal Sangrento, quando tem uma cena que o namorado da Linnea Quigley vai procurar ela e ele é assassinado pelo Billy, você meio que não se importa com ele porque ele teve 3 falas e ninguém sabe quem esse cara é. Uma das cenas de mais destaque pra mim, que eu achei engraçada, mesmo sendo previsível, é quando um babaca rouba o trenó de 2 crianças e você sabe que essa cena vai acabar com o Billy arrancando a cabeça dele com um machado enquanto ele anda de trenó. Aliás, vamos falar de efeitos agora. Esse filme tem uns efeitos especiais de sangue e gore bem feitos e umas cenas de morte boas até. Acho que a mais memorável é o Billy pendurando a Linnea Quigley nos chifres de cervo que tem na parede. E a versão que eu assisti desse filme tem umas cenas a mais, umas cenas estendidas ou deletadas que foram adicionadas depois. E enquanto a maior parte do filme estava em um HD bem limpo e bem bonitinho até, essas cenas adicionais entram no meio do filme em uma qualidade mais zoada, provavelmente porque o material original delas foi perdido. Isso é uma coisa comum até, isso acontece com o Dia dos Namorados Macabro, o clássico de slasher também. E isso pode até distrair do filme, mas eu acho que dá um clima legal para cenas de assassinato e que também eu acho interessante saber as cenas que tinham sido cortadas e foram adicionadas depois no filme. Não sei, eu só acho legal. O que acontece agora na história é que a polícia tá procurando o Papai Noel assassino e um policial mata um cara vestido de Papai Noel que chegou no orfanato. E é bem óbvio, você já sabe que ele não é o Billy. Eles falam depois que era um padre surdo vestido de Papai Noel e por isso que ele não escutou o policial. O que pra mim é uma desculpa bem estúpida pra tapar buraco no roteiro. O Billy eventualmente chega lá, mata o policial e também mata o boneco de neve que tava na frente do orfanato. Por que ele mata esse boneco de neve? Eu não sei, foi estabelecido que ele só mata quem foi malvado durante o ano. Então o que esse boneco de neve fez pra ele ser malvado? Será que o Billy confundiu ele com o boneco de neve assassino do Jack Frost, aquele outro filme? O Billy chega no orfanato pra matar a freira velha, mas antes dele conseguir, o xerife chega e mata ele no tiro. A última coisa que acontece no filme é extremamente estúpida também, porque o tempo todo o Billy tinha um irmão mais novo chamado Rick, que também tava no orfanato, e o Rick no final do filme olha pro machado que tá no chão e fala Nori, o que dá a entender que ele vai virar o assassino agora. Só que isso é muito estúpido dentro da lógica do próprio filme. Eles ficam mostrando a avalanche de merda que deu pra o Billy virar um assassino e teve N motivos que se juntaram todos em uma criança que cresceu traumatizada, mas o Rick não teve nada disso, ele não teve a conversa estranha com o avô, ele era um bebê e não é possível que ele lembre do Papai Noel assassino que matou os pais dele, ele nunca carregou traumas do orfanato e nem teve a freira ensinando pra ele que sexo é coisa ruim, ele não foi obrigado a se vestir de Papai Noel, ficou meio bêbado, viu uma tentativa de estupro. Tá, ele viu 2 Papai Noéis, um que era o irmão dele, sendo baleados no mesmo dia, mas isso não é nada perto do preparo todo que teve pra justificar o irmão dele virar um assassino. Isso parece o próprio roteirista falando, sabe tudo aquilo que aconteceu na primeira meia hora de filme? Foda-se aquilo. E como eu já disse algumas vezes, eu acho que o grande problema desse filme são os personagens. O Billy é um bom personagem com um bom desenvolvimento, e o personagem da freira-chefe é bom também pelo que ela representa. Ela é um tipo de antagonista que não é muito bem um vilão, porque ela tem uns métodos de educação bem bárbaros e que acabam ajudando a transformar o protagonista num psicopata, mas no fim ela parece só querer o bem das crianças e ela até se coloca na frente delas pra proteger elas do Billy. Meu problema é que não tem nenhum personagem pra você se importar, porque os outros são todos personagens mínimos. A freira do bem e o xerife no final tem até 1 ou 2 cenas que tem uma dinâmica meio Dr. Loomis e xerife Brackett do Halloween, mas isso é bem insignificante no geral. E assim, claro que dá pra simpatizar com o Billy depois de toda a merda que ele sofre, e no final ele acaba sendo uma vítima da vida também, né? Mas também é bem difícil se importar com ele quando ele tá atacando um monte de freiras e órfãos. Só faltava colocar um monte de filhote de cachorro ali no meio também pra fechar o grupo. No final das contas, Natal Sangrento não é um filme muito natalino, não é um filme para todas as idades, não é uma coisa que eu recomendo assistir com toda a família, o sobrinho e a avó na véspera de Natal. Eu acho legal o que esse filme faz pra se diferenciar dos outros slashers da época, porque o que tava na moda mesmo eram os assassinos mascarados misteriosos, ou aquela coisa meio giallo, que uma pessoa daquele grupo é o assassino, você tem que descobrir quem é. Em Natal Sangrento você já sabe quem é o assassino desde o começo, e pra mim a melhor parte do filme é essa primeira meia hora, primeiros 40 minutos mais ou menos, que mostram todo esse processo de como ele vai de criança normal a futuro psicopata. Só que pra um começo razoavelmente diferente, a parte slasher que vem depois é bem clichê e bem sem sal, porque vira um monte de cena de assassinato com efeitos bons, mas que não tem intenção nenhuma. E se for parar pra pensar, igual eu falei antes, o remake do Rob Zombie de Halloween é um remake melhor de Natal Sangrento do que de Halloween. Mas apesar dos pontos negativos, eu acho que Natal Sangrento tem sim o seu charme de bagaceira slasher dos anos 80. Ele tem uma ideia diferente, que eu acho que podia ser melhor escrita, mas é aquilo, ele não é um dos melhores slashers que eu assisti, mas ele também definitivamente não é um dos piores slashers que eu já assisti. Ele é competente no que ele quer mostrar, eu não me empolguei muito com ele, mas eu não reclamaria em ver de novo. E eu recomendo que quem gosta de filme slasher dos anos 80 assista, porque não funcionou muito pra mim, mas talvez funcione pra vocês. Acho que não tenho muito mais pra comentar sobre esse filme, então é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreva no canal, deixa uma curtida no vídeo, comentem aí embaixo qual filme vocês querem ver aqui na Trecheira Violenta.
E, claro, Feliz Natal pra todo mundo. E é isso aí, até a próxima.